Então vamos lá, segundo momento desta aula, Páscoa cristã. A gente falou bastante sobre Páscoa judaica, era necessário que eu explicasse todo aquele contexto. Quem já está acostumado comigo sabe a importância do contexto para o texto. Então a gente tem que saber tudo que está acontecendo para poder entender o que o texto bíblico está falando. Então, como eu terminei a primeira parte, a partir do reinado de Josias, segundo o livro dos Reis, capítulo 22, que está acontecendo entre o ano 640 e o ano 609 a.C., a Páscoa passa a ser uma festa, uma convocação para todo o povo de Israel. No reinado de Josias, a gente já tem uma monarquia, já tem um rei, a gente já tem todas as tribos de Israel estabelecidas nos seus lugares. Eles não são mais exatamente tribos, a gente já tem um povo estabelecido, que tem um reino estabelecido, que no caso ali agora é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Então existe uma convocação para que viessem para Jerusalém para comer a Páscoa, para comemorar essa Páscoa. Então existe uma peregrinação a Jerusalém. Junto a isso, tem outro texto que eu quero chamar a atenção de vocês, que são os salmos, um grupo de salmos que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, que são os chamados Salmos de Halel, que tem a palavra aleluia, aleluia, halelu, louvai, é um imperativo, Iá, o Senhor. Esse Iá vem de Iavé, ou Javé, ou Jeová, Adonai, que é como eu gosto de chamar o Senhor, né? De Adonai. Bom, então, esse grupo do Salmo 113 até o Salmo 118, provavelmente eram os salmos que eram cantados nessa época da Páscoa ou nas peregrinações a Jerusalém. Jerusalém é no alto. Jerusalém era uma fortificação, vamos lembrar disso. Era a terra dos jebuseus, e é Davi que vai conquistar essa fortificação, essa fortaleza dos jebuseus, milagrosamente, porque Davi e os seus homens estão vindo aqui de baixo e a fortaleza está aqui em cima. Jerusalém é no alto, e aí eles estão subindo e conquistam a fortaleza dos jebuseus. E aí Davi dá para essa fortaleza o nome de Jerusalém, a cidade da paz. É trocadinho, né? Cidade da paz que foi conquistada com guerra. Então ele tomou a fortaleza dos jebuseus e estabeleceu Jerusalém. Então Jerusalém está no alto. Os Salmos 113 até 118 são chamados de Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romaria, ou Cântico de Subida. Então às vezes a sua Bíblia tem esse subtítulozinho ali. Que romaria é essa? Que subida é essa? Que degraus são esses? Isso eu estou indo para Jerusalém. Então existe um outro grupo, tá? Que vai do Salmo 120 até o Salmo 132, se não me engano, que é um novo grupo de Halel, um novo grupo de cânticos, que são cânticos dos degraus, que vão acontecendo ali na subida para Jerusalém. Então, lembra que quando a Páscoa está para acontecer, e aí Jesus vai, depois que ele come a Páscoa com os seus discípulos, em Mateus capítulo 26, do verso 26 em diante, então vamos para lá, Jesus come a Páscoa e diz assim: tendo cantado o hino, subiram para o Monte das Oliveiras. Que hino é esse? Só pode ser um dos salmos ou o conjunto dos Salmos 113 até o Salmo 118, tá? Mateus capítulo 26, deixa eu localizar você, verso 30.
tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, provavelmente, esse hino, Salmo 113, ou 114, ou 115, até o 118, ou um bloco de salmos sendo cantados naquele momento. Tá bem? É importante, são detalhes que são muito bonitos, né? E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Bem, então, como eu falei no início dessa aula, quando a gente trabalhou aí com Páscoa cristã, na primeira parte dessa aula, com Páscoa judaica, desculpem, a Páscoa judaica, ela vai preparar a Páscoa cristã. Então, onde você tem o relato de Páscoa judaica e de Páscoa cristã? Você tem isso nos 4 evangelhos, mas em 2 evangelhos você tem isso de uma forma mais específica, que são os textos de Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, que é o texto que você conhece muito bem, que é o texto que o pastor muitas vezes traz na hora da ceia, que vai falar ali da ceia do Senhor, quando existe uma ministração da ceia do Senhor na igreja. Mas a gente também tem esse texto aí, bem trabalhado, em Lucas capítulo 22, do verso 14 até o verso 23. Então, em Mateus 26, capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, você tem ali a narrativa da ceia do Senhor. E em Lucas capítulo 22, do verso 14 até o verso 24, você tem também essa narrativa, até o verso 23, você tem essa narrativa bem explicadinha. Em Marcos capítulo 14, do verso 22 ao verso 26, você também tem a narrativa da ceia do Senhor, mas é bem reduzida, são menos versículos, né? Então ela é um pouquinho mais reduzida, só tem as coisas principais. E no Evangelho de João, a gente não tem esse momento propriamente, mas a gente tem algo bastante profundo que pega o capítulo 13 de João. Todo o capítulo 13 começa com o lava-pés, depois Judas sai, Jesus dá um novo mandamento, Pedro é avisado. Esse momento aqui é o momento em que Jesus está falando do seu ministério e tal. Então você tem João capítulo 13 e João capítulo 14, em que Jesus está falando a que ele veio, quem é ele, e ele vai explicando tudo isso aos discípulos. Então eu quero me deter no texto de Mateus capítulo 26, porque é o texto médio, vamos dizer assim. O texto de Marcos é um pouquinho mais reduzido, o texto de Lucas é um texto com outros detalhes, em que Jesus aponta o traidor e tudo. E Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 30, é o texto, vamos chamar de texto médio, em que eu tenho todas as informações desse momento em que essa Páscoa judaica está sendo comida, está sendo comemorada. Eles estão em volta da mesa. Então, o texto diz: enquanto comiam, Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus pega um pão. Tem outros ali. Jesus pega um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tá? Então, ó, detalhe, se eu tenho um pão, é porque tem outros, senão seria o pão. Então, ele pega, até porque um pão não ia dar para essas pessoas todas que estavam ali, Jesus e os discípulos ali, e os 12, porque Judas ainda está ali, Judas sai depois. Então, segundo o Evangelho de Lucas, Lucas mostra que Judas come e Judas sai. Bom, então, enquanto eles comem, Jesus pega um desses pães, abençoa,
ele parte, ele dá aos discípulos dizendo, então agora não é o pão sem fermento que significa a festa da libertação do Egito. Agora é o pão em que Jesus vai dizer: tomem, comam, isto é o meu corpo. Então agora não é a festa da libertação do Egito mais que está sendo rememorada e que está sendo comemorada. O que temos agora é a linguagem de aliança entre Jesus e esses discípulos que ali estão, essas pessoas que ali estão. Então, comam isso. Ele vai falar da aliança depois, só que aqui já é linguagem de aliança. Isto é o meu corpo, porque em João capítulo 6, o Senhor vai dizer: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo, não tem aliança comigo. A Bíblia se completa. Então agora já é uma linguagem diferente. A Páscoa cristã, ela traz outro significado. Não é mais a libertação do Egito, agora é a aliança com o próprio Jesus. E essa aliança traz consigo a libertação, traz consigo a salvação, traz consigo a comunhão, traz consigo uma nova vida. 1 Coríntios 5:7 diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que aconteceu lá no Egito, Jesus cumpre na figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora esse Cordeiro Jesus não é só para uma família, não é só para 2, 3 que são convidadas. Esse Cordeiro Jesus que morre na cruz, que derrama o seu sangue, que é imolado ali, é para cada um de nós que aceitamos esse sacrifício e que recebemos sobre nossa casa, sobre as ombreiras, sobre a viga da nossa porta, da nossa casa, esse sangue, e aí a gente entra nessa libertação. Só que não é só isso, agora é a aliança. Agora a refeição da Páscoa é comer o corpo do próprio Jesus, ali simbolizado, ali representado. Então a força dessa afirmação de Jesus é muito grande. Então essa mesa agora é uma mesa de aliança. Não é só uma mesa de relembrar o que Deus fez. Lembre lá? Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Ah, é porque o Senhor nos libertou com mão forte lá do Egito. Não. Agora não é só um rito, agora é linguagem de aliança. É muito mais do que um rito agora. Tá bom? Então é importante perceber isso. Bem, então Jesus, ele está sentado à mesa. Eu quero trazer um detalhezinho. A questão da mesa me chama muita atenção. A mesa onde acontece essa ceia do Senhor, essa Páscoa judaica, que agora é transformada em Páscoa cristã, essa mesa é o centro da liturgia cristã. Essa mesa cristã, católica, cristã protestante, o evangélica, é a forma como se chama hoje. Então, a mesa é o centro da liturgia cristã, porque a mesa é o lugar de comunhão. A mesa é o lugar de aliança. Então, que nessa Páscoa a gente se assente à mesa. A gente está passando por um momento em que a gente está em casa. E acredito que, assim como a gente está tendo a oportunidade de comer com a nossa família aí todos os dias, fazer todas as refeições
com a nossa família, graças a Deus por isso. Porque isso é uma das coisas mais abençoadoras e maravilhosas que existe. Porque estar à mesa, sentado, com alguém que você ama, é uma das maiores bênçãos que existe. Porque isso é linguagem de aliança, isso é linguagem de comunhão. Jesus está revestindo uma situação comum, comer junto de toda a sua graça. Jesus está revestindo esse momento com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua santidade, com a sua aliança com as nossas vidas. Mas primeiro a gente tem aliança com a nossa família, ou com as famílias dos vizinhos, com os nossos amigos. Então que nessa Páscoa, hoje, sexta, sábado, domingo, que seja um momento, e que esse ano é muito legal, esse momento já está sendo preparado, desde que as pessoas se isolaram em casa. Porque muitos estão isolados, mas estão com sua família tendo essa oportunidade. Então, que esse momento da Páscoa seja um momento em que a gente continue com esse hábito de comer junto, e esse comer junto seja revestido de muito amor, de muita graça, de muita misericórdia, de criança brincando, de gente conversando, de problemas sendo resolvidos, de situações difíceis sendo colocadas para se tornarem fáceis, de união. Que esse momento da Páscoa seja um momento em que isso seja estabelecido de uma vez por todas. E que quando toda essa situação passar, porque ela vai passar, que esse gostinho de estar junto na hora das refeições continue. E que se tem possibilidade na hora do almoço, se trabalha perto de casa, voltar para casa para almoçar, ou o café da manhã ser junto com as crianças, ou à noite a janta ou o lanche ser junto com as crianças também, que isso aconteça e seja hábito em nossa vida, porque isso é de Deus. Isso é de Deus. Jesus sabe disso. E aí ele institui o maior momento de aliança em uma mesa, em uma refeição. Presta atenção nisso. Não é um culto de louvor, não é um culto de oração, não é um momento de pregação da palavra, é um momento de comer junto, porque é linguagem de aliança. Então, continuando, Mateus capítulo 26, verso 27, a seguir, depois que o pessoal cada um pega seu pedaço de pão, e esse pedaço de pão agora tem a significação dessa aliança de que é o corpo do próprio Jesus. Mateus 26, verso 27, vamos continuar. O texto diz: a seguir, Jesus pegou um cálice. Se ele pegou um cálice, havia outros. Segundo os estudiosos, como eu falei na parte de Páscoa judaica, segundo os estudiosos, ali havia 4 cálices e Jesus pega o terceiro. Então, a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Verso 28, porque isto aqui que está no cálice é o meu sangue, o sangue da aliança, ou o sangue do testemunho, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Cada versão traz de uma forma. Então, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, esse elemento que aparece aqui, que não aparece lá na Páscoa judaica, mas que deve ter tido, ou pode ter sido estabelecido depois, esse elemento aqui agora não é um suco de uva, esse elemento aqui é o sangue da aliança, é a comunhão. É a comunhão e é esse sangue que foi derramado lá na cruz. Jesus está
fazendo uma prolepse. Ele está falando de algo que ia acontecer depois, que aquele ainda está vivo. Depois é que ele vai à cruz e tudo, ele vai ao Getsêmani, vai ser preso, você continua lendo os evangelhos e você tem todo o segmento aí que a gente costuma ler, né, na Semana Santa. Então, Jesus diz que eles bebessem porque aquele sangue era o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E por que a gente diz que isso aqui é suco de uva ou é um vinho novo com uma fermentação muito leve, mas essa questão do suco de uva é mais forte, porque ele diz: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira. A expressão é fruto da videira. Então, o que é o fruto da videira? Uva. Então, aqui, como eu falei, ou é o suco de uva puro, ou é o suco de uva com uma fermentação muito leve por causa da expressão fruto da videira. Até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo. O que é o vinho novo? É o mosto. É o vinho com fermentação mínima no reino de meu Pai. Então, Jesus fecha falando acerca disso. E o verso 30 ele diz, o narrador diz: e tendo cantado um hino, como a gente viu, pode ser o Salmo 113 até o Salmo 118, um desses salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, essa refeição é uma refeição para significar isso, para significar a aliança do Senhor com cada um daqueles. E hoje em dia, a aliança do Senhor com cada um de nós. Cada vez que a gente participa da ceia do Senhor, que é esse momento, essa aliança é renovada. Essa aliança vamos pensar numa aliança mesmo? Ela brilha, né? Ela brilha de novo. Ela vem sobre nós. É uma bênção que vem sobre nós. A gente crê dessa forma. Várias igrejas cristãs creem dessa forma. Então, é uma bênção especial daquele momento ali. É a bênção da aliança. Mas não se esqueça, cada vez que você está junto com a sua família comendo, cada vez que eu estou junto com a minha família comendo, essa bênção da aliança vem sobre você, essa bênção da aliança vem sobre mim. Aliança entre nós, entre eu e minha família, ou entre eu e meus amigos. E o Senhor vem com a sua aliança, a aliança dele, e derrama também sobre nós essa graça. Lembrando que a palavra Eucaristia significa exatamente isso. Bom, algo bom em grego. Charis é a graça, Charis, caritas, é a graça. E esse finalzinho, esse ia, aí é sufixo. Então, Eucaristia. Então, é a boa graça do Senhor nas nossas vidas. É assim que acontece. Então, quando a gente participa da ceia do Senhor e quando a gente participa com a nossa própria família, aí é melhor ainda, não é verdade? Então, para a gente fechar essa aula, só alguns detalhes interessantes, tá bem? Como eu falei, Lucas é o texto da ceia que é bem mais detalhado. E aí, em Lucas capítulo 22, vamos lá, verso 17 até o verso 20, Lucas capítulo 22, verso 17 até o verso 20. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus.
E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Repararam uma coisa? Tem 2 cálices aqui. Um cálice está em Lucas 22, verso 17, e que Jesus diz para que repartissem, e o outro cálice está em Lucas capítulo 22, versículo 20. E no Lucas 22, 17 está escrito um cálice, e no Lucas 22, 20 o cálice. Então Lucas é grego, a gente tem esse conhecimento, e é aqui que isso se prova, que a gente chama de autor lucano, o autor de Lucas e de Atos, ele é grego. E olha o domínio da língua grega aqui. Em Lucas 22, 17 é um. Em Lucas 22, 20 é o cálice. Então são esses detalhezinhos que fazem o teu professor de escola dominical dizer assim: Lucas era grego, o autor do Evangelho de Lucas, porque tem alguns detalhes. Então Lucas vai e já coloca 2 cálices aqui. E como eu falei, conforme os estudiosos, eram 4 cálices. Então isso é legal. E uma coisa importante também, vamos chamar isso de notinhas de rodapé dessa aula. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao verso 34, o apóstolo Paulo vai falar lá também da ceia. E lá ele vai descrever a ceia como estava acontecendo na comunidade de Corinto. As pessoas não estavam esperando umas pelas outras para comer junto, para que essa aliança ficasse manifesta. Lembra do que eu falei? Come junto com a família. E aí o apóstolo Paulo dá uma bronca no pessoal. Vocês não estão esperando uns pelos outros. Vocês precisam esperar para que a aliança fosse manifesta, para que toda a comunidade de Corinto comesse junto, porque assim a aliança era manifesta. E lá não era só comer pão e tomar o cálice, não. O que aparece na comunidade de Corinto é uma comemoração bastante grande em que cada um trazia um prato, sabe, festa americana? Aqui na minha região a gente chama de junta-panelas. Então, junta-panelas ali, cada um em Corinto trazia para que todo mundo comesse junto, ao mesmo tempo, comer, conversar, celebrar, falar do Senhor. E o apóstolo Paulo dá uma bronca no pessoal, que eles esperassem uns pelos outros, porque aquilo ali causaria problema. Eles não estavam sabendo discernir o corpo e o sangue do Senhor, porque aquele momento era um momento santo, era o momento de estar na presença do Senhor ali, juntos em comunhão, em aliança. Então, depois que acabar essa aula, aproveite aí esse momento de feriado e leia lá 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. E também eu quero te incentivar a ler Marcos capítulo 14, a partir do verso 13, que são os 2 discípulos que vão ter o privilégio de fazer os preparativos da Páscoa. Então eles teriam que encontrar um homem, Marcos capítulo 14, verso 13, eles tinham que encontrar um homem teriam que encontrar um homem que levava um cântaro de água. E isso era fácil, porque quem levava cântaro de água eram as mulheres. Então, eles teriam que encontrar um homem que levasse um cântaro de água e seguirem esse homem. E quando eles chegassem, a casa
mas onde aquele homem ficasse parado, era ali que eles iriam fazer, que eles iriam preparar o lugar onde Jesus comeria a Páscoa junto com eles. Então quero te incentivar, depois que essa aula acabar, leia Marcos capítulo 14, verso 13, verso 14, verso 15, que ali você tem todo o preparativo da Páscoa. Tá bom? Em Mateus 26, antes aí da ceia, né, que a gente leu Mateus 26, do 26 ao 30, Mateus 26, esse mesmo texto de Marcos, só que em Marcos é mais interessante, em Marcos é mais detalhado. Mas você tem essa mesma informação em Mateus capítulo 26, verso 17 ao verso 19. Esse preparo da Páscoa, os dois iriam e tal. Então isso é bastante legal. E você também tem esse momento do preparo, né, ali em Lucas capítulo 22, verso 7 até o verso 13. Então, ficam mais essas informações aí, né, desse Deus que prepara tudo, que não muda, esse Deus que sabe certinho do tempo de cada coisa. Então ele indica o local onde a Páscoa iria ser preparada. E o interessante é que esse homem não resiste. Esse homem não resiste. A casa é aberta, o lugar, o que a gente chama, né, de cenáculo, que é uma sala. Então nessa sala aconteceria esse momento aí em que tudo é preparado para que a ceia do Senhor acontecesse. A Páscoa judaica fosse agora transformada em Páscoa cristã. Quero fechar, agora fechando mesmo, Lucas capítulo 22, do verso... Lucas capítulo 22, do verso 16 ao verso, somente o verso 16, Lucas capítulo 22, verso 16, que mostra essa questão principal, né, dessa Páscoa. Lucas 22, verso 16, é uma palavra bastante solene que está também em Mateus capítulo 26, lá do 26 ao 30. Jesus diz: pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, essa Páscoa com eles, esse momento solene, nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A palavra aqui é bem mais forte do que em Mateus. Então Jesus diz: eu não vou mais comer essa Páscoa até que no reino de Deus ela se cumpra. Então quero deixar uma palavra para você de que o Senhor Jesus está esperando a gente. Ele está esperando a gente para uma mesa. Ele está esperando a gente para comer uma Páscoa. Ele está esperando a gente para entrar em aliança eterna conosco. E por que isso é um momento tão prazeroso? Porque Jesus é judeu e ele conhece muito bem a sua cultura. E como eu já falei, na cultura judaica, a coisa mais prazerosa é sentar à mesa, preparar uma comida para aqueles a quem você ama, preparar uma mesa, sentar à mesa e comer, e ter satisfação, e conversar, e sorrir, e saber como está a vida. O Salmo 128 diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem a esposa e tem os filhos onde? À volta da sua mesa. Essa é a maior bênção para o judeu. Então, que nessa manhã, esse ensinamento que vem da cultura judaica fique bem guardadinho no nosso coração.
sentar à mesa. Aproveite essa Páscoa para isso. Eu quero repetir isso. Aproveite essa Páscoa para estabelecer de uma vez por todas esse costume. Sentar à mesa com a sua família. Ter o prazer de preparar a comida. Bota todo mundo para ajudar. Coloca as crianças para fazer a sobremesa. Pede o marido para ajudar. Fala os ingredientes. Se o marido cozinha melhor do que você. Eu conheço algumas pessoas aí cujo marido, umas mulheres cujo marido cozinha melhor do que elas. Então coloca lá o marido para cozinhar, ou coloca o marido para fazer o churrasco e prepara as outras coisas. Mas envolva a família nesse momento, no preparo dessa comida, no preparo dessa mesa bem posta, nesses pratos. Claro, dentro das suas condições. Coloca a florzinha lá no jarro, se for possível. Arruma tudo bem bonito. Coloca lá o chocolate, que as crianças gostam disso. Mas aproveita faz a sobremesa, ou faça a sobremesa de chocolate, porque é muito mais gostoso quando a gente bota a mão e faz. E prepare esse momento, para que ele seja um momento em que você vai, de uma vez por todas, estabelecer esse prazer na sua casa, esse prazer na sua mesa, esse prazer na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nessa Páscoa e que você possa verdadeiramente entender o verdadeiro significado da Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, diz 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que a gente dê honra, glória, louvor e aleluia. Que a gente dê muito louvor ao Senhor que fez todas essas coisas por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.